Livro A Experiência da Mesa, de Dave Tyros, capítulo 10, parte 1. O prato a mais. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 27. Shualar, uma cidade no centro da Califórnia, cerca de 16 quilômetros ao sul de Salinas, na rodovia 101, foi meu lar desde que nasci, até me casar em 1964. Quando eu tinha 7 anos, minha família comprou uma bela casa numa esquina no final da cidade. A cerca do jardim ficava à margem do acostamento da entrada de 2 pistas que levava à rodovia principal. Do outro lado da rodovia ficava uma estrada de ferro. Os andarilhos, era assim que os chamávamos, andavam de trem e desciam em nossa cidadezinha. Como nossa casa ficava perto da ferrovia, era a primeira onde passavam pedindo comida. Lembro-me vividamente da noite em que um andarilho se assentou na nossa mesa para jantar, para comer. Estava sujo e muito mal cheiroso. Minha mãe fez um sanduíche para ele, deu-lhe um prato quente de sopa e o chamou para sentar à nossa mesa. Logo depois da porta dos fundos, por onde nossos convidados costumavam entrar, ficava uma mesa de madeira de piquenique. Se eu estivesse sozinha em casa e um estranho batesse à porta pedindo comida, recebi de meus pais a instrução de mandá-lo sentar-se à mesa de piquenique, entrar, fazer um sanduíche e entregar para ele. Papai cria, de maneira literal, em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber, alguns acolheram anjos. Papai e mamãe demonstravam compaixão e generosidade, e essa atitude de bondade e hospitalidade se desenvolvia naturalmente na nossa rotina diária. Aprendemos a não julgar as pessoas por sua aparência exterior. Afinal, podia ser um anjo, e a incluir todos em nossa vida. Se elas estivessem com fome, nós as chamávamos para assentar à nossa mesa e dávamos comida. Meus pais demonstravam amor a todos, até mesmo aos excluídos e desabrigados. Esse exemplo de hospitalidade teve uma influência tremenda sobre meu irmão e sobre mim. Além de darmos comida a estranhos que batiam à nossa porta, lembro-me bem de papai trazendo para a mesa o bêbado da cidade. Papai o ajudou a ficar sóbrio com uma xícara de café e o levou para junto de sua família. Ele era nosso amigo e eu frequentava a mesma escola que os filhos dele. Tais atos de bondade eram normais em nossa família. E esse estilo de vida continua a ser normal para mim. O prato a mais, sempre colocado à nossa mesa de jantar, exemplifica uma parte central do caráter de Deus. A hospitalidade estendida uns aos outros demonstra a generosidade do amor de Deus, transformando estranhos em amigos. Na Bíblia, Deus nos lembra da importância de praticar a hospitalidade. Romanos 12:13 nos manda: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Em 1 Pedro 4:9, recebemos a ordem: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. E em 3 João 8, o apóstolo conclui: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. A palavra grega philoxenos é traduzida em português por hospitalidade. A definição grega se divide em 2 partes. Philo significa amigo e xenos quer dizer estranho. O sentido literal de hospitalidade é transformar estranhos em amigos. Estranho não significa apenas uma pessoa que você nunca viu, mas sim que a hospitalidade supera a distância da estranheza e a tensão de ser diferente. Lucas 10, 25, 37 registra que enquanto Jesus ensinava seus discípulos, foi desafiado por um instruído mestre da lei, que lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, se referindo à lei, que aquele homem passara a vida inteira estudando. O que está escrito na lei? Como você a lê? O inteligente perito tinha uma resposta pronta, citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus replicou: você respondeu corretamente, faça isso e viverá.
Em seguida, o mestre da lei perguntou na defensiva: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu contando uma história que conhecemos como a parábola do bom samaritano. Segundo esse relato, certo homem viajava de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de ladrões que o despiram, espancaram e o deixaram à beira da morte. 3 pessoas diferentes passaram pelo moribundo. Um sacerdote que atravessou para o outro lado da estrada, um levita que fez o mesmo e um samaritano, um cidadão humilde que sentiu compaixão. Levou o ferido para uma estalagem, cuidou dele, pagou pela hospedagem e pelas despesas até que ele pudesse se recuperar. Então Jesus perguntou ao especialista da lei: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito percebeu que a resposta à sua primeira pergunta, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, era demonstrar misericórdia e hospitalidade a quem necessita. Jesus disse ao homem: Vai e faça o mesmo. Lucas 10, 36-37. É interessante notar que na história, os 2 sacerdotes representam a lei e a religião. Jesus estava dizendo que nem a lei e nem a religião livram as pessoas de suas necessidades desesperadas. Somente um ato bom e generoso de hospitalidade que demonstre misericórdia é capaz de fazê-lo. O melhor método de discipulado. Quando Jesus reuniu os discípulos à mesa para a última refeição pascual, ele se levantou da ceia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. João 13, 1, 5. Jesus ministrou aos discípulos assumindo a forma de servo, demonstrando como servir uns aos outros. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele se reclinou mais uma vez à mesa e começou a conversar sobre as questões profundas da vida. Ele disse: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, 12 e 17. Esse ensino foi sucedido por uma conversa interativa, com perguntas e respostas, esclarecimentos e debates estimulantes. Tudo ocorreu à mesa enquanto Jesus e os discípulos comiam. Para Larry e para mim, convidar pessoas à nossa casa é o método preferido de fazer discípulos e parece ser a maneira bíblica também. Quando outros vêm ao nosso lar para fazer uma refeição, esperamos não só que aprendam nas conversas à mesa, como também que consigam observar um modelo de vida cristã exemplificado por nós 2. Desejamos que nossos convidados tenham a oportunidade de ver como interagimos em nosso relacionamento conjugal. Queremos que eles presenciem a atmosfera de amor, paz e alegria que permeia o ambiente. Nosso sistema de valores precisa ser vivido na presença deles, de modo que possam experimentar um modelo de semelhança a Cristo. Muitos anos atrás, fui convidada para pregar numa igreja em Detroit. Depois de um culto, quando o culto terminou, um homem jovem, sua esposa e filho com idade pré-escolar se apresentaram para mim. O marido me fez lembrar que fora hóspede em nossa casa 8 anos antes, com um grupo de homens a quem meu esposo convidara. Com um enorme sorriso no rosto, o jovem pai disse que ele e a esposa baseavam seu estilo de vida e seu lar nos 2 dias que havia passado conosco. Vários pratos a mais foram colocados na nossa mesa naquele final de semana. O que eu não sabia era que depois de cada refeição, aquele jovem ligava para a noiva a fim de relatar a sua experiência à mesa, como ela fora arranjada, o que comemos. Foi a primeira vez que ele ficou numa casa como a nossa, que demonstrava hospitalidade recebendo estranhos. Ele contou que só se lembra de ter comido à mesa com sua família na infância 3 vezes, e todas elas eram datas comemorativas. Durante essas refeições, ainda menino, ele pensava: eu queria que
todo dia fosse uma data comemorativa, para que pudéssemos comer juntos. Aquele desejo cresceu dentro dele enquanto foi hóspede em nossa casa e agora, com o primeiro filho, ele e a família comem à mesa regularmente. Eles amam dividir a mesa com outras pessoas, assim como compartilhamos a nossa com ele. Já mencionei que a hospitalidade supera a distância da estranheza e as tensões das diferenças. Esse jovem, além de ser alguém a quem não conhecíamos, considerava nossas maneiras estranhas a ele. O ato de dividir um prato extra à mesa diminui as diferenças e começa a unir um coração ao outro. Convidar alguém para comer em sua casa cria tempo de qualidade e uma oportunidade para um longo diálogo focado. O encontro em lugares públicos impede muitas vezes que os relacionamentos passem para um nível mais profundo. Contudo, com o prato a mais e o encontro em sua casa, a conversa parte para um nível mais pessoal. As interrupções do garçom e a intrusão da privacidade num lugar público mantêm a conversa num nível superficial. O nível mais profundo de diálogo que ocorre em casa, em volta da mesa familiar, permite que a pessoa expresse emoções honestas, dores pessoais, desafios, vulnerabilidades e crises presentes. Não faz muito tempo, nosso querido amigo Scott, que morou conosco durante 2 anos, partilhou comigo acerca da sua experiência em nosso lar à mesa. Cresci num lar extraordinário, com pais que me enchiam de amor e cuidado. Lá no fundo, eu sabia que estava sendo preparado para algo e que provavelmente tinha dons em muitas áreas. Pode-se dizer que eu era o típico exemplo de uma vida intocada ainda não descoberta. Precisava de um lugar seguro para me desenvolver e liberar o meu potencial. O lar de Larry e Dev foi o refúgio perfeito durante essa época de descobertas. Dev criava um ambiente amoroso e hospitaleiro. Larry derramava sabedoria sobre mim. Depois de terminar o bacharelado no estado de Washington, vendi e dei quase tudo que tinha e coloquei meus pertences no pequeno carro da época de universitário. Dirigi até a casa de Larry e Dev em Youngstown, Ohio, onde fiquei por 2 anos. Em todo o tempo que passei com eles, observei, ouvi, aprendi e segui. Ou seja, fui um discípulo. Os princípios que eles ensinavam eram profundos. Começaram a mudar e a desafiar o âmago dos meus atos e pensamentos. Aprendi a amar as pessoas de maneira mais intensa e também a apoiar e discipular outros. Embora eu já fosse uma pessoa salva, precisava de uma alavanca. Queria ter uma vida significativa, cheia de propósito. Tinha o desejo de fazer a diferença, mas não fazia ideia de como isso podia se tornar realidade. Minhas experiências no lar de Larry e Dev e em volta da mesa deles foram cruciais para me ajudar a me concentrar em meu chamado. Agora sigo em frente, na direção certa, fazendo aquilo que sinto que Deus me criou e chamou para fazer. O tempo que Scott passou em nosso lar, em volta da mesa, ofereceu a ele um ponto de contato para incentivá-lo e alcançá-lo ao sucesso. Quando Scott entrou em nossa garagem no dia da sua chegada, Larry o recebeu com um abraço e o apresentou a mim. Ele era um estranho. Aquele estranho se tornou amigo e depois um parente. Scott se casou com nossa neta e é pai de nosso primeiro bisneto. Mal sabíamos que estávamos orientando o futuro marido da nossa neta. Sou tão grata por havermos aberto nosso coração a ele. Até o próximo capítulo.